Boa noite, no ar a edição desta sexta-feira do Painel Regional, edição que acontece justamente no dia do aniversário de São Vicente. Parabéns à cidade, parabéns a todos os vicentinos, uma cidade que cresceu aí assustadoramente aí nos últimos 12 a 16 anos mais ou menos, um crescimento muito grande. Antigamente é aquela história, né? O vicentino há muito tempo atrás tinha vergonha de dizer que era de São Vicente. Hoje o vicentino já fala tranquilamente que é da primeira cidade do Brasil, uma cidade que resgatou a autoestima da população e que com certeza tem muito ainda para crescer e muito ainda para oferecer à Baixada Santista. Tem muitos desafios pela frente, é verdade, a gente sabe de alguns problemas na área continental, na área da saúde, mas o que a gente deseja é que esses problemas sejam solucionados e que cada vez mais a cidade tenha governantes que possam fazer o melhor para São Vicente. Então, parabéns para todo vicentino. Pode participar aí do nosso programa, hoje é gravado, mas você pode participar por e-mail no www.santaceciliatv.com.br. Vai lá no link programas, manda a sua mensagem aqui para o painel regional. Quando a gente voltar aqui do gravado desses feriados aí, inclusive vai ter o aniversário de Santos também, aí a gente até manda os recados aí dos vicentinos, desejando aí um feliz aniversário para a cidade, tá bom? Obrigado sempre pela sua participação, sei que São Vicente participa bastante aqui do Painel Regional. Hoje temos como convidados o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e também o cientista político Fernando Chagas. A gente vai falar sobre a questão do Haiti, uma situação que preocupa o mundo inteiro. O Brasil tem ajudado, tem contribuído para a reconstrução do país e é justamente essa questão que a gente vai falar, a reconstrução do Haiti. Como é que faz isso? A gente teve um terremoto de 7 graus na escala Richter, agora recentemente essa semana tivemos outro terremoto de 6 graus na escala Richter, quer dizer, é uma cidade que está, Porto Príncipe, né, está completamente abalado, o país está abalado e a gente pensa como reconstruir, qual o ponto de partida, como começar essa situação de reconstrução. O Carlos Saraiva, ele tem uma experiência enorme nessa questão, que justamente ajudou no projeto de reconstrução de Maputo, no pós-guerra, capital de Moçambique, e justamente ele vai trazer esse conhecimento para a gente e se vale a pena reconstruir, quais são os caminhos. É isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Carlos, obrigado pela tua participação aqui no Painel Regional. Obrigado, William, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente tendo aqui a oportunidade de falar de um assunto que temos um pouco de experiência em razão de termos trabalhado e vivido essa experiência em loco enquanto consultor do Banco Mundial, né? Boa noite, Chagas. Mais uma vez é um prazer poder estar aqui com você também. Boa noite, Chagas. Obrigado pela participação também. Boa noite, William. Boa noite a telespectadores. Boa noite a Carlos Saraiva. Parabéns para a cidade de São Vicente, que eu costumo chamar cidade-mãe, né? Afinal, Santos está dentro da ilha de São Vicente, né? E copiando a frase do William, dizer, né, será que é possível reconstruir o Haiti? E a gente já começa por aí, Carlos. É possível reconstruir o Haiti? É mais do que possível, William. Vai ser um trabalho de médio para longo prazo, né? Fala-se hoje em 5 anos, mas a experiência mostra que países que foram devastados por guerra ou mesmo por terremotos ou por alguma catástrofe, no mínimo de 8 a 10 anos, né? É a mesma coisa que você construir uma casa com a pessoa morando dentro dela. Esse é o desafio maior, tá certo? E um investimento altíssimo, 10 bilhões, né? Eu acredito que o maior problema, William, no meu entendimento, não vai ser recursos financeiros. Eu acho que as Nações Unidas e o mundo inteiro já acenou que não vai ser por falta de recursos que não será reconstruído. Acho que o maior desafio vai ser institucionalizar o país. Esse vai ser o maior desafio, né? E o que é institucionalizar o país, né? Inicialmente, em países que passaram pelo problema que o Haiti está atravessando hoje, William, o ponto inicial ele é humanitário. Nos próximos 6 meses você não vai ver nenhuma ação, tá certo, concreta de reconstrução que não seja ações humanitárias. Carlos Saraiva, só um parênteses aí. O Haiti hoje está numa situação tão terrível e culpa a natureza. A natureza não tem culpa disso. O que eu vejo a culpa é a falta de estrutura. A falta de estrutura é tamanha que sequer consegue levar ajuda humanitária. 6 meses é possível, nessas condições, ter ajuda humanitária no Haiti? Já era problemático antes. Só para completar o raciocínio, Chagas, e já pegando o gancho para responder a tua pergunta, né? Quando eu digo manter nesses primeiros 6 meses todo esse trabalho humanitário e, acima de tudo, fazer um projeto para começar a diagnosticar, tá certo, exatamente quais foram os estragos
não só materiais, mas, tá certo, os estragos institucionais, como, por exemplo, comunicação, saneamento, saúde, educação, tá certo? Toda a infraestrutura, aí sim começa, através desse diagnóstico, que com certeza os profissionais do Banco Mundial, que têm uma experiência vasta nesse trabalho, começarão a desenvolver um processo de consolidação institucional disso. E aí, o restabelecimento da normalidade da vida das pessoas, né? Fazer com que as pessoas possam voltar a trabalhar, as crianças poder voltar a estudar, tá certo? É o mínimo necessário para que o país possa começar a respirar de novo. Agora, o Haiti, na realidade, somou-se duas situações aí gravíssimas, né? O país mais pobre da América Latina e acima de tudo, tá certo? Esse intempérie maior que assolou o país, que aí acho que é só a mão de Deus, tá certo? Que pode né? 80% da população vive abaixo da linha da pobreza. Sem dúvida. Embora hoje o cientista, né, já se discute muito que terremotos dessa magnitude são possíveis de ser detectados. Mas eu faço uma pergunta aqui agora quem vai perguntar sou eu para vocês e para que a gente possa discutir junto aqui, porque nós não somos profissionais da área, talvez um outro profissional possa nos responder isso e tal, né? Mesmo que fosse detectado, né? Tá certo? O que seria feito? Pois é. As pessoas teriam que vir para a rua, tá certo? Nós não perderíamos o número de pessoas, de pessoas que foram vitimadas pelo processo. Mas com certeza o país seria... Faria um raciocínio contrário, William. O Japão é comum ter terremoto. Sim. As consequências são graves, mas são bem menores do que um país como o Haiti, que não tinha nenhuma infraestrutura. E essa infraestrutura, eu acredito muito, à política. Ela vive uma série de ditadores, ela é pobre, ela não teve a atenção do mundo, o mundo está olhando para ela neste momento, enquanto que o Japão sabe que vai ter terremoto, sabe que muitas construções vão cair. Chagas, eu acho que são situações inversamente opostas, né? A cultura japonesa é uma cultura toda científica, trabalhada educacionalmente, estabilizada institucionalmente, né? O Japão passou por vários problemas desse e foi aprendendo com o sofrimento, com os erros e tal. Hoje você vai a Tóquio e quando você está em Tóquio, você recebe, as empresas dão instrução de tempos em tempos, como você deve proceder num terremoto, o que você deve fazer e tal. Os prédios, os grandes arranha-céus, já são todos construídos, tá certo? Já prevendo esses abalos sísmicos. Agora, uma nação que por mais de décadas vem se atropelando constitucionalmente, passando por processos ditatoriais, e diga-se de passagem, como é que fala? Mantido, tá certo? Por nações que hoje estão lá ajudando, tá certo? Não vem ao caso aqui citar, até para que a gente, até para evitar qualquer tipo de problema. Mas é muito triste isso, entendeu? Tá certo? É muito triste. Então, a consequência dessa situação que nós estamos vendo hoje no Haiti, na realidade, é todo um processo inconsequente, tá certo? Financiado pelos próprios grupos que hoje estão lá ajudando humanitariamente, né? A gente vai para um rápido intervalo. Aliás, essas questões históricas são no mínimo curiosas, porque se você pegar como exemplo os Estados Unidos, abasteceram o Afeganistão de armas durante a Guerra Fria absurdamente. E é justamente esse mesmo material, né, esse mesmo país com esse mesmo material que se rebela contra os Estados Unidos. A história dá voltas e a gente acaba pagando lá na frente os erros do passado. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já.